Graça e paz, estamos aqui reunidos mais uma tarde e vamos estudar aqui, continuar a nossa EBD, né? Olhando aí então, estamos concluindo então a nossa revista, a história de Israel, né? O reino dividido ao exílio. Na verdade, a gente está entrando aqui da volta do exílio, apesar de estar voltando do exílio, eles continuam sendo escravos, né? A gente chama aí entre três voltas escaladas aí, que nós vimos através de Zorobabel, Esdras e hoje veremos Neemias, mas na verdade eles continuam debaixo do Império Persa, né? E é isso que nós vamos considerar aqui também hoje, focando um pouco mais na vida de Neemias. Mas antes vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nós estamos reunidos, ó Pai, na Tua presença, para estudar, ó Deus, a Tua palavra. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos deu esse espaço, nos deu, ó Deus, esse local, nos deu, ó Pai, saúde para que estejamos aqui. Senhor, somos dependentes de Ti. Então peço que a Tua bênção esteja sobre a Tua igreja, esteja sobre nós, ó Pai, que estamos aqui para aprender um pouco mais do Senhor, que sejamos edificados, sejamos, ó Deus, desafiados, chamados pelo Senhor, ó Deus, ao aprender e estudar a história de Neemias. Pai, nos entregamos a Ti, te agradecemos, ó Deus, pelo Pai que Tu és. Num dia que aqui celebramos, ó Deus, os dias dos pais, nós elevamos os nossos pensamentos ao Senhor, que é o Pai do céu, que ouve as nossas orações, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, Pai, estamos reunidos em Teu nome, para a Tua glória. Abençoa o Teu povo, Pai. Abençoe os pais aqui representados, os pais da Tua igreja. Pai, abençoa nossas famílias, que sejamos, ó Deus, realmente transformados para seguirmos os princípios que Neemias nos ensina através desse ensino, Pai, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Estamos, se eu não me engano, que eu estou com a revista aqui do professor, que na verdade não muda quase nada, não sei porque tem mais folhas, né? Mas é o capítulo 16, tá? Da nossa revista. Neemias, como eu disse, ele é um dos livros que eu gosto muito, uma das histórias que eu gosto muito. Eu falei isso de Esther, que é um dos meus livros favoritos, e depois eu pego Neemias e eu falo que também é um dos meus livros favoritos, porque realmente eu amo essas histórias, tá? Então a nossa revista aí vai falar que é a volta 3, Neemias, né? Então o texto base que diz aí, na verdade é o capítulo todo, né? Do capítulo 1 ao capítulo 13. Nós não vamos ler todo o capítulo agora. E o versículo-chave que ele coloca aí é Neemias 6, versículo 16. Reconheceram que é por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. A gente vai ver qual que é essa obra, né? A obra é da edificação dos muros, tá? O alvo da lição, né? Então, ao estudar essa lição, você vai compreender como Deus capacita, como Deus orienta e como Deus protege os seus servos que trabalham para o bem do seu povo. Então, nós vamos aprender aqui nessa tarde que Deus capacita, Deus orienta e Deus protege aqueles que trabalham em favor dos servos, aqueles que trabalham em favor do seu povo. Então, ao acabar essa aula, pelo menos é a pretensão da revista aqui, e a gente pretende se aprofundar um pouco mais, né, se Deus nos permitir, é saber que como Deus capacita, orienta e protege os que trabalham no seu povo. Tá? Como que Deus ele capacita? Segundo, nós vamos sentir, desejar trabalhar para o Senhor e em prol do seu povo. Então, nós vamos sair daqui desejosos, então, de trabalhar para Jesus, né? Agir, nós devemos agir corretamente. Então vai falar de caráter também, vai falar de estilo de vida,
e não somente naquilo que a gente faz, mas naquilo que a gente é. E é isso que a líder, que a história de Neemias ela impacta. Considerando um pouquinho, a gente vai voltar aqui à história. O que nós já vimos até agora? Nós vimos então nessa revista que o povo, por causa de desobediência, né, primeiro, vamos voltar lá, a gente estudou o Reino Unido, quando houve então uma manifestação do povo de Deus pedindo um rei, Deus deu a condição e Deus falou, ok, deu um rei para eles, né, e a gente vê Saul subir no trono, depois que Saul sai do trono, porque ele desobedece ao Senhor de forma voluntária. O texto diz então que o Espírito de Deus sai de Saul e entra em Davi. Então Davi ele sobe ao trono e nós vemos ali que um rei segundo o coração de Deus foi colocado para governar. Um rei que cometeu vários erros, nós estudamos isso, aparentemente até piores do que Saul, mas ele era um rei que tinha um coração que se arrependia e se voltava ao Senhor. Depois vimos Salomão. Salomão, ele foi o homem mais sábio que já existiu, nós aprendemos também. Só que no final da sua história, ele acabou deixando se contaminar devido às grandes quantidades de mulheres que ele tinha. E graças a isso, nós vemos que por consequência, os seus filhos não tiveram a mesma sabedoria que ele de manter o reino unido, onde que as tribos do norte começaram a passar privações e foram reclamar com a tribo do sul, e ao buscar os conselheiros mais sábios, mais antigos, falaram, realmente a tribo do norte está sendo desfavorecida, mas o rei ali, então, filho de Salomão, não quis saber ali e foi procurar conselheiros mais jovens. E esses conselheiros mais jovens disseram o seguinte, não, a gente tem que oprimir mais ainda. A gente tem que colher mais impostos. Então essa história não é nova, né? Essa história é antiga. Então houve a divisão. Tribo do norte, reino do sul. Então a gente trilhou esse caminho entre reino do norte e reino do sul. Vimos Acabe, vimos Elias, vimos Jeroboão, vimos tantos reis aí, até o ponto de que houve uma desobediência desenfreada, tanto da tribo do norte em primeiro lugar, com todas as suas dinastias, e por fim a tribo do sul acaba caindo também. Então foram levados para o cativeiro, e a tribo do sul, ali o reino do sul, acabou caindo para a Babilônia. Tá? Babilônia, então, nós vemos um dos ícones ali, o que a gente mais a gente acaba identificando é Daniel, né? Porque Daniel, a gente conhece bem a sua história no começo ali, que a Babilônia ela foi, destruiu Jerusalém, ela foi e acabou com tudo ali, a cidade, destruiu o templo, então o negócio foi terrível, né? E alguns dos príncipes, né, dos maiorais, foram levados ali para aprenderem da Babilônia. Só que a Babilônia também caiu, né, conforme havia sido profetizado, né, primeiro para os sírios, e depois nós vemos nessa esfera de ação quem está governando em Neemias aqui, e quando começa a volta é os persas. Tá? Então tudo isso tinha sido profetizado, e nós vemos todas essas profecias até no livro de Daniel, quando ele declara e ele fala das 70 semanas. Então esses impérios tinham sido profetizados e que isso ia acontecer. Ok? Então a gente aprende aqui, a gente vê essa questão. Então, quando os persas eles sobem ao trono, eles governam de maneira diferente. Eles deixam os seus povos continuarem residindo no seu próprio território. Eles deixam eles terem a sua própria cultura. Só que eles querem incutir a sua também. Né? Então você pode seguir ao Deus de Israel, mas você tem que seguir a cultura dos persas também. Então essa era por isso que nós vemos que os judeus começaram a voltar para Jerusalém.
ok? Então é dentro dessa esfera de ação que nós vimos a primeira leva, em 538 a 515, através de Jeroboão. E Jeroboão, então, ele volta com a ideia do exílio ali para reconstruir em si o templo. Ele volta com esse primeiro intuito, com esse propósito. Né? A gente viu isso, só que houve ali os samaritanos, a tribo do norte que tentou ajudar, só que a tribo do sul falou não. E não era por preconceito, não é porque eles eram samaritanos em primeiro lugar, mas era por causa do sincretismo religioso. Porque eles não tinham a mesma fé. Então eles falaram, não, vocês não têm parte nessa obra. Né? A gente viu isso. Então o que aconteceu? O rei Xerxes, o rei Artaxerxes, proibiu então a construção do templo. E nesse momento, né, houve a reivindicação, houve a autorização para que voltasse, os líderes verificaram os registros tal, e voltaram a reconstruir. Só que houve um acomodar, né, eles acomodaram no período de Zorobabel. Foi nesse momento que se levantou Ageu, se levantou Zacarias, Ageu falando, olha, vocês estão morando em casas aplainadas, vocês buscam detalhes finos, mas o meu templo continua em ruína. Né? Então é dentro desse tempo. Então dentro dessa esfera de ação entra Esdras com a segunda leva. Dentro da segunda leva de Esdras, o que a gente vê? A gente vê o Esdras já voltando e com uma nova perspectiva. E qual que é a perspectiva dele? Estudar a lei. Ele era um sacerdote escriba, ele era um mestre. Então o propósito de Esdras é a restauração do culto. Para que eles valorizassem o templo, reconstruíssem o templo, em primeiro lugar eles precisavam valorizar a Deus. Então essa é a perspectiva de Esdras. E agora, dentro desse intervalo, que é muito louco aqui, a gente percebe que existe um livro, né? E dentro desse intervalo existe o livro de Esther. Esther, ela é casada com esse rei que é falado aqui, né? Que é o rei Artaxerxes. E a gente percebe que realmente Esther, ela não voltou junto com os judeus para Jerusalém. Ela ficou ali, como nós vimos quando a gente estudou lá em Suzã. E a gente falou como que era a vida na história na casa de Suzã, ali na Babilônia, né? No palácio de inverno do rei. Tá? E agora nós estamos entrando então na esfera de Neemias. Neemias, o texto vai nos dizer então que ele foi em 444. É a leva de Neemias. Tá? Ele começa então com a ideia e com outro propósito. E o propósito de Neemias é restaurar o templo, os muros e as portas que foram queimadas. Tá? E é isso que a gente percebe olhando para o texto. E a revista vai trazer aí que cada uma das etapas da volta, dessas 3 etapas, tanto de Zorobabel, tanto como de Esdras, tanto como de Neemias, eles tinham algumas coisas em comuns. Primeiro, todos eles foram enviados pelo imperador. Todos eles tiveram que providenciar recursos para voltar. Eles não foram de mão vazias, ou seja, eles planejaram a volta, né? Porque eles sabiam que não dava para fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Então eles planejaram isso, eles providenciaram recursos, né? E eles tinham uma tarefa definida, eles tinham um alvo, eles sabiam o que queriam. Tá? Então esse é o pontos em comum que nós vemos nele. Todos eles, como diz a revista aqui, trabalharam com oração, coragem, e essa coragem que é proveniente da fé, que faz com que eles ali fossem bem-sucedidos na empreitada que eles praticaram. Ok? Então tudo isso a gente viu, e é dentro desses 3 livros, né, não, dentro desses 3 personagens que orquestraram a volta do cativeiro. Tá bom? A gente precisa entender, o povo estava oprimido, o povo era escravo, mas graças ao sistema de domínio persa que eles voltaram, porque eles falaram, a gente pode dominar eles continuando morando na sua cidade, a gente incute a nossa cultura lá, a gente coloca o nosso estilo de viver lá. Então eles acham que estão vivendo o cristianismo ou seguindo ao Deus de Israel, mas ao mesmo tempo eles estão adorando aos deuses persas.
né? Essa era a ideia e essa era a filosofia ali. Então a gente vai pensar aqui, a revista vai trazer as primeiras características de Neemias é a oração. Tá? Então quando eu falo que a gente vai tentar ir um pouquinho mais profundo, porque a gente olha algumas características bem interessantes desse capítulo 1, né? E eu vou tentar trazer uma ideia um pouco maior. Tá? Aqui ele vai falar da oração e jejum, em primeiro lugar, né? Mas vamos ler os primeiros versículos aqui, que é a introdução, é como se fosse a moldura, né, do texto, ou de todo o que vem depois, é baseado no que na informação que Neemias recebe, é que faz com que ele haja dessa forma. Tá? Então, o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4 a gente vai ler, tá? Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Lembra que eu falei? Na mesma cidade lá de Ester, palácio de inverno de Ataxerxes, né? Então era o mês de Quisleu, o 20º ano então do reinado ali de Ataxerxes, por volta de novembro e dezembro, então no inverno, ali, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá, ou seja, ele voltou lá de Judá com alguns homens, porque Neemias, possivelmente nunca conheceu Jerusalém, ele nasceu no exílio, ele nasceu ali entre os persas, ali para a cidade de Suzã, sempre foi funcionário, e aqui um funcionário de alto escalão, né, no caso o copeiro do rei, aqui. Então ele era alguém de destaque na corte, talvez no ápice da sua profissão, mas ele mesmo assim perguntou para um dos seus irmãos, uns irmãos que voltou de Judá, então, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que ele teve coragem de perguntar, né? E ele perguntou acerca daqueles que sobreviveram ali o cativeiro, e também sobre como estava Jerusalém. Se a gente não quer ter problema, a gente não precisa perguntar, né? É uma das coisas que a gente aprende aqui. Quando a gente pergunta se está tudo bem para a pessoa, a gente precisa estar preparado para ouvir a resposta. Porque a partir do momento que a pessoa responde, nós nos tornamos responsáveis por aquela resposta que foi dada. Neemias agora se tornou responsável pela resposta que foi dada. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passaram por grande sofrimento ou miséria, né? E passaram por humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. Quando vi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. A resposta, então, do irmão Hanani, né, de Neemias, junto com os outros homens ali, foi que os que sobreviveram ao cativeiro estavam lá. E eles estavam em miséria e grande humilhação. Miséria era a pobreza. Miséria era a dificuldade financeira. E humilhação era o fato de que ninguém dava bola para a pobreza deles. A ideia de que eles eram totalmente ignorados e esquecidos. Então essa era a situação lá do povo. Ele fala ainda de Jerusalém. Os muros de Jerusalém tinham sido derrubados. É importante a gente pensar nisso, por quê? Porque os muros significam a segurança da cidade. É que protege a população, protege a nação. Qual que foi a forma ali de que Israel conseguiu vencer a cidade de Jericó? O que tinha que ser derrubado? As muralhas de Jericó. Porque as muralhas traziam esse sentido de poder. A gente vai ver que essas muralhas de Jerusalém que tinham sido derrubadas, ao serem reconstruídas por Neemias,
Teoricamente, mesmo que foi 52 anos, foram umas muralhas tão grandes que depois nós vamos ver que dois corais, eles andam por cima da muralha. Tudo isso para representar a robustez e a segurança. Então, quando ele diz, olha, os muros foram derrubados, ou seja, Jerusalém não tem segurança nenhuma, não tem mais senso de nação, não se sente protegida, segurança pública já era. Essa era a ideia. E quando a gente diz aqui ainda, e as portas foram destruídas pelo fogo, o que representa isso? As portas onde a justiça eram feitas, eram nas portas onde os juízes sentavam para julgar as causas. Então não tem segurança, não tem justiça, o povo está passando fome, o povo está humilhado. Então qualquer coincidência com a nossa geração aqui, ou qualquer similaridade que a gente vê, é porque a palavra de Deus ela realmente traz para a gente lições que nós devemos aplicar nos nossos dias. Falta de justiça, falta de segurança, povo em miséria, povo humilhado. E a gente vê a postura de Neemias mesmo nunca indo para Jerusalém. É que quando ele ouve essas notícias, ele senta e chora por alguns dias. E quantos dias? A gente vai perceber depois lá no capítulo 2 que foram média de 5 meses chorando e jejuando e buscando ao Senhor. Porque ele sabia que mesmo ele vivendo na terra, a solução vinha dos altos. E é por isso que ele ora. Ele ora através de oração e jejum, quando ele recebe essas notícias tristes, né? E depois a gente vê que ele ora, então ele busca os recursos dos céus para que viesse essa solução. E ele ora então para que Deus, e evocando, é tão interessante que a oração dele, né, é evocando as promessas que Deus tinha feito a Moisés, né? Por que ele fez isso? É oração bíblica, meu irmão. A gente precisa fazer orações bíblicas, né? Ele trouxe a ideia que, ó Senhor, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor diz que nos traria de volta, que o Senhor nos ajudaria, que o Senhor nos abençoaria. Então era algo que nós vemos aqui nesse texto. Então, diante da intercessão de Neemias, que ele era um intercessor, ele busca a Deus usando a própria palavra de Deus, né? Por quê? Tudo isso para demonstrar que ele aprendeu, que ele era alguém que conhecia, né? Quando o professor ele dá um teste, ele dá uma prova, né? O propósito dessa prova, meu irmão, não é para te fazer tirar a nota vermelha. Pelo menos o grande propósito da prova é verificar o que você aprendeu. Então, se você acerta a resposta dessa prova, todas as respostas, né, você tira um 10. Então, a ideia é que ele falou, eu aprendi com a prova. Então, ele traz a resposta, Deus, o Senhor prometeu isso. Então, estou utilizando os próprios recursos que o Senhor me deu. Faz valer aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor é fiel. Então, Neemias é esse homem que se importa. É esse homem que não simplesmente lamenta, não simplesmente chora, porque muitas vezes quando nós ficamos diante de uma circunstância difícil, a gente chora, a gente lamenta, né? Mas o que ele nos ensina aqui é que também precisamos buscar o Deus dos céus, que nós precisamos agir. E dentro dessa característica de ação, nós vemos que ele se prepara para falar com o rei, né? Se prepara para falar com Artaxerxes ali. E a revista ela vai nos falar de uma oração relâmpago, né? Ou seja, 5 meses depois que ele chora, que ele lamenta ali, ele fica em oração e jejum. A gente não sabe o motivo porque ele ficou tanto tempo orando e jejuando. Porque a gente não sabe se Artaxerxes ele estava lá na Babilônia, no seu outro palácio. A gente não sabe se nesse período tinha outro copeiro servindo. A gente sabe que demorou 5 meses para que ele fosse para diante do rei. E ele aparece lá diante do rei, então, né, com a
o semblante chateado, né? Mas antes de responder para o rei qual era o motivo, o texto vai falar que ele faz uma oração. Ele ora e fala. Aplica aqui então aquilo que a palavra de Deus e o apóstolo Paulo nos ensina, que nós devemos orar sem cessar. É uma oração quando a gente está numa fila de supermercado. É uma oração quando a gente vê alguém passando por necessidade na rua, pedindo: Senhor, abençoa. Senhor, abençoe minha ida até determinado lugar. Nós vemos que esse tipo de vida, de oração, é extremamente importante. É isso que ele vai nos ensinar, né? E é isso que a revista vai nos falar aqui no ponto 2. Então ele se aparece com um semblante triste, e isso é inadequado para ele, e poderia ser a própria morte para ele, porque ele estava lá para alegrar o rei. Mas ele tinha prestígio diante do rei. Então ele pede para o rei, né, depois que ele ora, que o rei o deixasse voltar para Jerusalém, naquele momento ali, para reconstruir os muros e as portas que foram queimadas. E ainda pede recursos para isso, né? Para que ele fosse lá nas florestas, tal, e lhe desse madeira para que a obra fosse completa. E o rei estabeleceu prazo para tudo isso. E lição para hoje: vale notar, com a oração, como a oração possibilitou tudo. Observamos também a reação do rei. Ele não teria autorizado tanto nem marcado um prazo se Neemias não fosse competente para tal confiança e serviço real, né? Então ele fala que ele destaca isso, que Neemias ele era competente, e foi a oração que possibilitou isso. A ausência de Neemias iria fazer falta ao rei. Hoje também a competência e a confiabilidade profissional têm que ser marcas do cristão verdadeiro. A gente percebe ali que ele era além de um copeiro que só servia o vinho, as comidas, mas era alguém que procurava fazer a diferença mesmo ali. A chegada a Jerusalém. Então ele chega em Jerusalém, né? Um tremendo sobrevoo aqui, porque é maravilhoso cada princípio, né? Quando a gente estuda Neemias, eu fiz curso de liderança. Dentro do curso de liderança ele fala que a gente não pode deixar de passar por 2 escolas. A primeira escola é a escola de Jetro. Jetro é o sogro de Moisés, né? Que quando Moisés ele pede a morte porque o cargo é pesado demais, Jetro olha para Moisés e diz: Moisés, escolha 70 homens capazes, cheio de Espírito Santo, e coloque ele para julgar perante os povos, porque o fardo para você realmente sozinho é pesado demais, né? E a segunda escola, né, quando eu fiz aula de liderança, foi dizendo que a gente não pode deixar de passar pela história de Neemias, porque ele fala que muitos são chamados, né, por Deus para uma missão. E esse chamado ele é direcionado, a convicção de Deus vem através de 2 formas. Uma é de Deus trabalhando no interior do homem, dentro do coração. É o Espírito chamando, né? E outra forma é quando nos é apresentada uma necessidade. E nós vemos o caso de Neemias, que o chamado que ele recebeu do Senhor foi quando a necessidade lhe foi apresentada. Quando ele viu Jerusalém num caos. Quando ele viu Jerusalém sem justiça, quando ele viu Jerusalém sem segurança, quando ele viu ali que precisava de reformas sociais e, acima de tudo, ali, né, o povo estava em miséria, o povo estava sendo humilhado, o povo que era dele, apesar dele não conhecer Jerusalém, ele não podia negar a sua essência, ele não poderia negar quem ele era, ele não podia negar a sua raiz. Meus irmãos, isso a gente precisa entender, até pelo fato da gente ter nascido no país que a gente nasceu. Nós não podemos negar quem nós somos, a família que nascemos, a história que temos.
Sabe, então, o primeiro ponto que a gente vê isso, o chamado dele. Ele tem um chamado, então ele vê a necessidade, ele corre e ele ora, jejua em prol dessa necessidade. E ele, dentro da sua a cabeça ali, ele já pensa no quais os recursos são necessários, né, para que aquela situação acontecesse. Então começa a obra. No começo da obra, a gente vê a visão, ele tem um alvo, né? Neemias ele já tem um alvo, então ele percorre ali a cidade. Eu lhes declarei, aqui não vai falar, né, mas a gente vai ver, deixa eu ver no capítulo 2. Neemias vai a Jerusalém tal, e o rei concordou que ele fosse, e ele faz uma inspeção a partir do versículo 11. Eu cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias permaneci ali. Saí de noite com alguns poucos dos meus amigos, e que Deus havia posto em meu coração, não havia falado para ninguém o que Deus tinha colocado no meu coração, para que eu fizesse em Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além do que eu estava montado. Neemias ele já tinha um alvo, Neemias já tinha um projeto, Deus já tinha colocado algo no coração dele. É assim que Deus ele trabalha na liderança. Em primeiro lugar, ele coloca um alvo, um propósito no coração do líder. E esse líder ele sabe como ele vai chegar nisso. E é por isso que ele já tinha até pedido, então, as madeiras, né? Ele já tinha pedido para quem que ele precisaria entregar cartas. E depois nós vamos ver que ele vai atrás de pessoas influentes, pessoas com condições financeiras para sustentar. E ele envolve todo mundo. Mas em primeiro lugar, ao chegar lá, ele tinha tudo aquilo no coração. Ele tinha um alvo, ele tinha um propósito, ele tinha algo que ele já tinha idealizado, que Deus colocou no coração dele através da oração, através do jejum. E depois disso, é que ele declara então para o povo essa visão que Deus lhe deu, né? E essa visão então começa a ser dita ali no versículo 17. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Ele é um líder que vê a realidade. Ele não fantasia a situação em que o povo está vivendo, né? Olha a situação terrível que nós estamos. Jerusalém está em ruínas. As portas foram derrubadas pelo fogo, não tem justiça, né? Vejam, vamos reconstruir os muros, ou seja, a gente não tem segurança em Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. O nosso povo está em uma situação humilhante, ele não esconde a realidade, ele é um líder realista, né? Então ele diz: também contei-lhes como Deus tinha sido bondoso comigo diante do rei. Fala: olha, o meu propósito todo o meu sonho, todo o meu propósito, o fato de eu chegar até aqui foi porque Deus me conduziu até o rei Artaxerxes, o homem mais importante do mundo, me deu as cartas, me deu a madeira, me deu os recursos. Ele vai falar: isso, vamos reconstruir. Então o povo, no versículo ainda 18, vai dizer: eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E eles se encheram de coragem para a realização desse bom serviço. Ele é um líder que anima, ele é um líder que encoraja, ele é um líder que, ao expor o alvo do seu coração, né, os seus seguidores foram atrás. Por isso que eu comentei ali, então, esse livro aqui, ele é um manual realmente de liderança. E a gente vê que dentro dessa obra começada, logo no início, vemos que existe inimigos zombando, né? E esses inimigos zombando, a gente percebeu que começou lá em Zorobabel, que seriam o povo da tribo do norte, os samaritanos, e aqui representado, né, por Tobias, representado... onde que eu estou? Versículos, já pulou para o 6 aqui, né? Mas tudo bem, eles começam antes, né? Porque depois disso nós vamos ver no capítulo 3 que ele delega as funções, ele coloca cada família para fazer aquilo que lhe era devido, né? Que volta aqui, né? No versículo 2:19 vai dizer isso, que quando Sambalate,
Tobias, né, e Gesem, o árabe, souberam dessa situação, que eles iam reconstruir o muro, desprezaram, dizendo: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Foi o mesmo argumento que usaram com Zorobabel, para que o templo fosse impedido de ser construído. Que daí Ageu teve que profetizar: por que vocês estão abandonando o templo? Zacarias teve que falar a mesma coisa: o templo do Senhor está largado, os sacerdotes estão corruptos, né? E agora de novo esses personagens, de novo esse povo se levantando, né? Mas eu respondi, diz Neemias capítulo 2, 20, o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos, nós e seus servos começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte disso, né? Nem direito. Não há nada de memorável que vocês façam, que façam que vocês sejam favoráveis. Por que isso? Não é preconceito contra a tribo do norte, lá o reino do norte, mas era a diferença de crença mesmo. Era a diferença doutrinária. Ali era um povo misturado. Ali já não predominava mais o monoteísmo, não predominava mais a busca fidedigna ao Deus de Israel. Então eles não aceitaram isso, e vimos depois Neemias distribuindo o trabalho, as tarefas foram distribuídas. Cada família então fazia a sua parte, né, na construção. Famílias inteiras trabalhavam, né, no versículo 3:12 que cita aí, vai dizer que pais e filhos trabalhavam juntos, né? Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito, fez reparos no trecho com a ajuda de seus filhos. Então ele chamou o governador de províncias, ele chamou os filhos, né? A gente percebe aqui que Neemias, ele busca as pessoas influentes, ele anima essas pessoas influentes, pessoas com recursos, para que a obra chegasse e fosse concluída, né? A tarefa foram distribuídas, ele delega, né? É um homem, um líder visionário, ele sabia onde queria chegar, ele tinha um alvo, ele tinha um projeto, ele tinha um propósito. Maus elementos não entraram na obra como deviam, né? Ele vai citar aqui o 3:5. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. Então o texto vai dizer aqui, a revista vai dizer que realmente aqueles que não querem se ajuntar devem ser deixados de lado e trabalhar com quem quer, tá? E quanto eles perderam com isso, né? A herança defeituosa deixaram, que herança defeituosa deixaram seus filhos. Hoje, infelizmente, ainda existem membros da igreja que não sujeitam-se ao serviço do Senhor, deixando para outros os trabalhos pesados, limitando a edificação do corpo de Cristo. Então ele aplica esse povo aqui, esses homens, esses líderes, porque são os líderes que estavam representando ali a reconstrução. Fala, teve alguns que não quiseram e não levaram seus filhos. E a aplicação da revista é isso, quando você negligencia como pai. E hoje, no Dia dos Pais, o fato de você seguir a Cristo, qual o ensinamento que você está deixando para o seu filho? Então, essa é a aplicação que a revista vai trazer. Enfrentando a oposição, tá? E a revista vai mostrar isso. E essa oposição, ela começa de maneira progressiva, né? Assim como em Atos lá, nós vimos que a perseguição ela também vai indo de maneira progressiva contra os cristãos. Aqui a gente percebe, lendo o livro de Neemias, que também a oposição é assim. Primeiro começa com zombaria, né? Começa ali dizendo, então, tirando barato mesmo, né? Onde que vemos no capítulo 1, Sambalate e tal, soube que vamos reconstruir os muros. Ele ficou furioso, no capítulo 4, versículo 1, ridicularizou os judeus e os seus compatriotas, e disse, né?
aqueles frágeis judeus, o que eles estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras da construção daqueles montes de entulhos, de pedras queimadas? Daí Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta uma raposa suba lá, para que o muro, para que esse muro de pedras desabe. Ele fala: olha, esse muro não adianta eles construírem com esse material. O termo original, lá quando a gente estuda, é se uma raposa fizer urinar ali, vai cair esse muro. Pode deixar que eles façam. Não vai adiantar nada esse apego, esse desejo de reconstruir os muros. Mas eles se sentem confrontados porque eles continuaram e chegaram na metade da altura e estavam com quase todas as brechas fechadas, porque o povo tinha se dedicado no trabalho. Porque o povo tinha se dedicado ali, debaixo da liderança de Neemias, em restaurar Jerusalém. De que a obra de Deus fosse cumprida ali. E eles então começaram a ameaçar o povo de morte, o povo de Deus, na hora de se infiltrar lá. Só que diz que 10 vezes o povo de Deus foi avisado. Então nós vemos que os planos dos inimigos foram frustrados. Vai mostrar aqui de novo Neemias então orando. Por isso que o texto vai falar que a oração ela é a proteção contra a oposição dos inimigos. Neemias ele ora, mas a gente vai perceber que ele não só ora, mas ele vigia. Capítulo 4, versículo 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para nos proteger deles. Qual que é a instrução do Senhor Jesus? Qual é a instrução lá no Novo Testamento para que o crente permaneça de pé? Vigiar e orar. Porque a gente pode achar que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então uma aplicação aqui que nós vemos Neemias falando: vamos orar, mas vamos colocar sentinelas. E a partir daí nós vemos a grande estratégia que Neemias também elabora. Fala: vamos fazer o seguinte: enquanto um trabalha, outro fica de sentinela, outro fica de campanha ali, com as armas nas mãos. E aqueles que estão assentando os tijolos, com uma mão ele assenta o tijolo e com a outra ele tem uma arma. E aqueles que estão ainda caminhando e inspecionando com as suas espadas também na cintura. Falamos: ok, nós oramos, mas nós estamos vigiando. Neemias, então, ele reagiu a esse confronto com oração e com vigilância. Então, vimos aqui primeiro começou com zombaria. Depois, qual que foi o intuito do inimigo? O inimigo ele começa assim, zombando, tirando, querendo tirar o nosso foco. Segunda característica, então, de que como a oposição se levanta, querendo acabar com a obra. Foi isso que o inimigo quis fazer aqui, ele quis pôr fim à obra. É dessa forma que ele faz. E terceira característica, é destruindo o servo que encabeça a obra. E vamos ver que no final, o que ele vai querer fazer? Esses inimigos, eles vão tentar matar Neemias. E através de um convite: Neemias, desça, vamos conversar. Neemias fala: para que eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo? Eu tenho uma coisa mais importante do que descer e conversar com vocês, porque eu tenho uma obra, eu tenho um ministério a cumprir. Eu tenho algo mais importante para fazer. Eles compram profetas para enganar Neemias. Fala: Neemias, se esconde no templo, porque se você não se esconder no templo, você vai morrer. Mas qual que era o propósito disso? Fazer com que Neemias profanasse o templo, porque ele não podia entrar no templo, porque ele não era um sacerdote. E Neemias, então, como era um homem de oração, era um homem que tinha recebido a visão do Senhor, era um homem que tinha comunhão com Deus e que tinha compaixão pelo seu próximo, era um homem que vivia intensamente a vontade do Senhor. Nós vemos que ele também tinha, então, a sensibilidade.
E nessa sensibilidade, ele compreendeu que essa palavra, mesmo vindo de profeta, não era de Deus. Então ele não entra no templo. E ele não profana o templo do Senhor e continua trabalhando, né? Então essas conspirações, elas foram frustradas, né? Os inimigos ali não conseguiram matar Neemias, né? Rejeitou o conselho que era contrário à lei de Deus, e ele termina a obra. 52 dias ele levou para a construção do templo. É o que o texto vai nos dizer, né? Mas até antes disso aqui, é que a revista não vai trabalhar a ideia muito da ordem do livro aqui, nós vemos que ele é obrigado a acabar um pouco com aquela questão da humilhação que eles estavam passando em miséria. Porque algumas dos judeus chegaram para ele: olha, Neemias, nós estamos passando fome. Vendemos os nossos campos, somos escravos dos nossos próprios irmãos. Neemias, então, aqui ele não se levanta apenas como um líder da reconstrução, mas ele se levanta como um líder político, como um reformador social. E então ele fica indignado. O texto diz lá em capítulo 5, versículo 6, a partir do versículo 6 em diante: quando ouvi essa reclamação e essa acusação, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo, então compreendi que os nobres e os oficiais, repreendi os nobres e oficiais dizendo: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: à medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos a outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos, assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prosseguiu: o que vocês estão fazendo é errado. Vocês devem andar no temor do nosso Senhor, para evitar a zombaria de todos os outros povos, os nossos deuses, dos nossos inimigos. Fala, qual é o princípio que deve nortear vocês? Qual o princípio, então, que acaba com a opressão e com a miséria? Versículo 9 do capítulo 5. O que vocês estão fazendo não é certo. Vocês devem andar no temor do Senhor, porque somente uma nação que anda no temor do Senhor é que evita, então, essa zombaria dos outros povos. É o temor do Senhor que produz a justiça. É o temor do Senhor que norteia todas as coisas. Ele repreende, pede que o povo se arrependa, que devolva as terras, que devolva os escravos. E então no versículo 13, ele desafia que isso aconteça. Ele sacode ali o pó da roupa, ele sacode a sua roupa, fala: olha, que aquele que não quiser seja sacudido assim de Jerusalém. Saia do nosso povo, aquele que não praticar a justiça. Daí toda a assembleia disse amém, e louvou ao Senhor, e todo o povo cumpriu aquilo que prometeu. Uma das coisas que a gente vai ver a partir de agora é Neemias realmente sendo esse líder que procura promover também, então, a ação, a igualdade social. E Neemias, ele dá um exemplo como líder. Ele fala: eu como governador, como todos os outros governadores, eu poderia ter pego recursos de vocês, eu poderia ter pego os recursos que me são necessários, mas ao contrário, o que eu fiz? Eu usei do meu próprio recurso, alimentei mais de 150 na minha casa. Eu não usurpei vocês em nada, porque eu não precisava. Então ele aplica o mesmo princípio de Paulo, que ele diz lá da igreja da Macedônia. Olha, eles viram a necessidade da igreja de Jerusalém, eles começaram a contribuir para que não houvesse falta, e para aqueles que tinham muito também não tivessem abastança, para que houvesse igualdade. Era um líder ali que demonstrava e fazia não simplesmente através do ensino,
mas através da sua própria conduta de vida. É um manual de liderança aqui. E depois, então, vemos que o término da construção, então, se dá no capítulo 6, no versículo 15, vai dizer que o muro ficou pronto no 25º dia de Elul. O dia de Elul, então, é aproximadamente agosto e setembro, que vai dar, então, 52 dias desde que ele começou. Então, depois de 52 dias, ele terminou a construção dos muros. Tá? Então, terminadas as obras, os inimigos se abateram, pois perceberam que havia sido feita com o auxílio de Deus. Com aqueles recursos precários que ele tinha. A gente imagina, não tem uma empreiteira, não tem caminhão trazendo bloco, não tem máquina de misturar cimento, não tem nada disso. Tudo trabalho braçal. Ainda eu trabalhando com uma mão trabalhando e com a outra com uma arma. Tudo isso acontecendo em 52 dias, eles constroem a muralha em volta de Jerusalém. E todos os povos então percebem que isso aconteceu porque o Senhor auxiliou. Para festejar então o término das obras, foram formados 2 corais que rodearam os muros. Cada coral caminhou em direção oposta. Nas versões nós vamos ver que eles andavam sobre o muro. Então a gente vê que muro robusto que foi construído, 2 corais. Tudo isso para celebrar então a construção do templo. E depois o que aconteceu disso? Houve o recenseamento, ele chamou todos os povos, colocou ali o nome de cada família, alistou todos eles e trouxeram para que houvesse ouvissem a leitura pública da lei. Chamaram o sacerdote Esdras, aquele que a gente estudou na aula passada, que era o escriba, aquele que investiu então no ensino. E o texto vai nos dizer que ele leu desde a alvorada, desde o amanhecer, até o meio-dia, a palavra do Senhor. E quando aquele povo que ouviu a leitura daquele púlpito, ele subiu no lugar mais alto, feito de madeira, um púlpito, No capítulo 8 vai dizer isso. E ao ler as escrituras, e vai dizer o texto que ali, quando ele leu, tinha alguns homens que estavam ensinando e ajudando, na explicação do que estava sendo lido. O povo começou a chorar ao ouvir a palavra de Deus, ao ver de novo no púlpito a centralidade das Escrituras. Mas Neemias e Esdras, eles olham para aquela situação e diz: hoje é dia de celebração. Então não chorem, não se entristeçam, porque foi o Senhor, porque esse foi o dia consagrado ao Senhor. Então prostemo-nos e adoremos ao Senhor com louvores e adoração. Então essa ideia era um dia de alegria, porque o Senhor estava restaurando. Minha revista ela vai terminar aqui demonstrando o seguinte, ele traz os levitas, ele fala de algumas correções, porque a reforma não ficou apenas externa, não ficou simplesmente em trazer proteção através dos muros, não simplesmente trazer justiça de forma figurada com as portas sendo reconstruídas. E ele começa então a denunciar novamente casamento misto. E diz isso: o Senhor não aprova. Ele começa novamente a denunciar pecado que o povo está vivendo. A falta de não contribuir no templo. Ele fala de um monte de coisa aqui. Ele fala de vocês não estarem celebrando as datas especiais. Vocês se esqueceram da lei. Então todas essas coisas precisam ser avivadas no coração de vocês. A restauração, ela não está completa simplesmente porque nós levantamos o muro, porque colocamos as portas. A ruína e a miséria está também na vida de vocês. Não simplesmente
uma volta física do cativeiro. Vocês precisam se livrar dos pecados. Então foi toda essa reforma que Neemias fez. Ok? Então o casamento errado, os do centro dos levitas e do templo que estavam sendo privados. E assim a gente aprende. Tudo isso é relevante para os nossos dias. Foi para o último parágrafo aí para terminar, tá? Da revista. A palavra e a oração tem que nortear a minha vida e a vida da igreja. A oração e a palavra. A gente vê a centralidade disso no livro de Neemias. Né? Fidelidade nas ofertas e boa administração, né? Planejamento. Um culto puro, sem contaminação mundana. Casamentos no Senhor ainda devem caracterizar o povo de Deus. Oposição sempre haverá. É oposição que vai começar, como nós dissemos, com zombaria. Gente querendo tentar fazer com que a obra acabe. Tentando atacar especificamente os servos de Deus. O inimigo tem a função de matar, roubar e destruir. Então essas oposições sempre virão. Mas elas têm que ser enfrentadas com as armas do Espírito Santo. Hoje eu e você não precisamos da espada física, porque nós temos a espada da palavra na mão. Assim, podemos, no final, com certeza dizer que a boa mão do Senhor estará sobre nós. Amém? Então, acho que deu para aplicar e entender um pouco mais da história de Neemias, né? É um livro que vale uma exposição contínua através da pregação, né? Pelo menos foi isso que trabalhou no meu coração, quem sabe? Deus abençoe os irmãos.